Bom dia, cheirosas! Eu sou a Renata Chaves, mentora de vida saudável e te ensino a emagrecer de vez comendo sem culpa, né? Para você ficar o quê? Magra de vez comendo sem culpa. E a nossa live de hoje, eu quero te ensinar o poder, o seu poder, o poder da sua mente em 90 dias. O que você é capaz de fazer em 90 dias? Bom, chegou um aviso aqui do Instagram. Ah, não, tá ok. Gente, vocês já sabem que em 21 dias o nosso cérebro ele entende que existe um novo hábito. Por isso que tem tantos desafios em 21 dias. Por quê? Porque em 21 dias, você repetindo o mesmo hábito, a mesma ação, o seu cérebro começa a entender que ali tem o quê? Um novo hábito. E se você repetir essa mesma ação por 90 dias, o seu cérebro vai entender que ele não precisa fazer tanto esforço para exercer essa ação mais, para executar essa ação. Por isso que a gente trabalha tanto 21 e 90 dias. Mas por que eu tô falando isso para você? Porque um grande poder que você tem é o poder da sua mente e que você não usa ele para ter o seu emagrecimento de vez comendo sem culpa. E eu vou te ajudar agora a aprender como usar esse poder, né? E para você percorrer este caminho, você não tem que estar sozinha. Por isso que eu faço as lives aqui, por isso que tem o meu programa, por isso que eu respondo todos os directs de vocês. Que é para quê? Para que você não se sinta sozinha em percorrer este caminho, que é do quê? Do emagrecimento. Ele é simples, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não é fácil. A gente não consegue fazer tão rápido, tão eficiente, sozinho. Então, se você tiver pessoas ao seu redor com o mesmo objetivo, que realmente vai te acompanhar sem julgamentos, vai facilitar muito o seu processo. E o que você precisa? Você precisa saber que um processo existe altos e baixos. Por isso que eu vou te ajudar agora condicionando a sua mente para que esse processo aconteça de forma mais tranquila na sua vida. Gente, quando eu tive o meu excesso de peso lá na minha adolescência, como era a minha mente? A minha mente era o quê? Jovem, insegura, buscando ser aceita, porque na adolescência a gente passa por isso, né? A gente quer ser aceita pelos amigos, pela comunidade, né? Quer ser aceita na escola, com baixa autoestima, com medo de julgamentos, né? Eu tinha muito medo de ser julgada por estar com excesso de peso e buscando seguir padrões de beleza. Na minha adolescência eu tinha esse perfil. E hoje, qual é o meu perfil? Bom, meu perfil hoje é o que, gente? Uma mulher segura, com autoestima, uma mulher sem medo de julgamentos, uma mulher que não segue os padrões querendo ser aceita. E o que me levou a isso? O que me levou a ter uma postura, né? Uma forma de pensar da adolescência e o que me fez pensar dessa forma hoje? A minha mente. Eu usei o poder da minha mente ao meu favor. E eu quero que você aprenda a usar o poder que você tem, que você não precisa nem pagar para usar esse poder. Ele tá aí dentro de você, só que você não tá sabendo condicionar para que ele seja positivo no seu processo, né?
Mas eu podia ter continuado com essa mesma mentalidade da adolescência? Podia. Não é porque a mulher envelheceu que ela tem autoestima, que ela tem segurança. Envelhecer muitas vezes traz isso, né? A gente às vezes até brinca, a mulher depois dos 30, depois dos 40. Mas tem muitas mulheres que não. Tem muitas mulheres que ainda têm o quê? A baixa autoestima, não se sente segura, né? Quer ainda ser muito aceita pelo outro. E isso, gente, não significa só com excesso de peso, não, tá? Eu tô falando da mulher em si, da pessoa. Não é só porque você tem excesso de peso. Tem muita gente magra fazendo lipo, querendo ser aceita, querendo se enquadrar em um padrão de beleza. Tendo o quê? Disfunção de imagem. Eu já tive isso também. Eu era magra e não conseguia me ver magra. Então, esse poder da mente não é só para quem tá com excesso de peso, para quem quer ter mais saúde, né? Porque o excesso de peso não vem ligado só à estética, vem ligado à nossa saúde, à nossa energia, à nossa disposição. E isso vai servir para todas vocês, tá? Que é o que, gente? A autossabotagem. Se eu tivesse me sabotado o tempo todo, continuado com aquela mentalidade lá da minha adolescência, talvez hoje eu não estaria aqui me expondo, né? Eu não estaria aqui ajudando outras mulheres. Eu teria medo, eu teria vergonha de fazer live, de publicar, de compartilhar a minha vida. Mas eu deixei a autossabotagem de lado, né? E, gente, a autossabotagem, ela acontece conscientemente ou inconsciente, tá? Ela está ligada a pensamentos negativos, a hábitos negativos, como a procrastinação. Quem aí não se procrastina? Tem tantos players aí no mercado que a gente segue, né? Tantas autoridades digitais que a gente segue, que ensina o quê, gente? Como ter foco, parar de procrastinar, né? Grandes coaches ensinam isso. Por quê? Porque a gente se procrastina o tempo inteiro, né? A autossabotagem, ela tá sempre aliada à falta de resultados que a gente tá tendo. E hoje, com a internet, é mais fácil ainda, né? Às vezes a gente fala assim, não tenho 1 hora para treinar, não tenho tempo de treinar. Mas eu tenho certeza que você fica 1 hora fácil olhando uns stories, uns reels, TikTok. Porque você está se procrastinando. Você está deixando de ter uma ação que vai te beneficiar e está o quê? Se comparando, né? Olhando a vida do outro, fazendo essas comparações, buscando padrões de beleza o tempo todo. E fica fácil aí 1 hora na internet ou mais, sem ser consumindo conteúdo, porque tem muita gente que entrega conhecimento, assim como eu. Mas às vezes ficar olhando stories por horas e horas não está sendo de conhecimento, não está somando no seu desenvolvimento pessoal. E a gente não tem a cultura de investir o nosso tempo no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento. Isso, gente, está muito aliado a várias áreas da nossa vida que a gente tem que desenvolver, né? Que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. O autoconhecimento, ele é primordial para a gente melhorar como pessoa, né? Melhorar como amigo, melhorar como mulher, evoluir, sair desse ponto que a gente se encontra hoje. Mas a gente tem que ter percepções. E isso acontece também no emagrecimento, né? Eu condiciono muito as cheirosas do meu programa a se autoconhecerem, né? A gente faz, sim, vários exercícios de autoconhecimento, de percepções. Mas você pode estar se auto-sabotando sem perceber. Que é o quê? Eu anotei alguns exemplos aqui. Acreditar que não é merecedor e não reconhecer suas próprias conquistas.
Por exemplo, quando eu emagrecia com dietas, né, restritivas, eu não reconhecia a minha própria conquista. Eu não reconhecia todo o período de privação que eu tinha passado. E aí, por não reconhecer isso, eu achava que eu tinha que fazer sempre mais. E eu ficava o quê? Me ofendendo, me achando fraca, me achando fracassada por não continuar, né? Por quê? Porque dieta a gente não consegue viver de dieta. Eu não consigo, né? Viver para sempre de dieta não é a minha realidade. Eu consigo sim ter uma alimentação saudável, um estilo de vida, mas você ficar ali o tempo todo muito regrado, eu não consigo. Então, eu me auto-sabotava no sentido de não reconhecer as próprias conquistas. Eu não reconhecia que eu tinha emagrecido. Eu caía na compulsão alimentar novamente, engordava novamente. E hoje eu ensino com esse aprendizado aqui, ó, da falta de reconhecimento das próprias conquistas, eu ensino o poder do não, que é o quê? A cada não que você dá, você comemorar esse não. É um não para um doce, é um não para um excesso de bebida alcoólica, é um não para sei lá, uma outra comida que você goste muito, né? É um não para o excesso de comida. Então, você comemorar faz parte do quê? De você estar se livrando da autossabotagem. Outro ponto que a autossabotagem acontece é o quê? Você focar sempre no que falta e não no que está bom. Por exemplo, hoje a gente mudou para uma casa. Eu poderia ficar focando no que está faltando na minha casa e não vivenciar o prazer de estar morando em uma casa, que antes eu morava no apartamento. A mesma coisa acontece quando você emagrece e aí você fica focando que falta emagrecer mais e você não foca no peso emagrecido. Você não foca na roupa que já está servindo. Você fica sempre focado que você tem que ficar sofrendo por mais tempo para você chegar num padrão X de beleza que você tanto almeja. E aí você não consegue ter percepção de tudo que está acontecendo, do quanto você já emagreceu, ou do quanto você já tem mais autoestima, ou do quanto as roupas já estão servindo. Mas aí você fica insistindo no quê? No que não está bom. Ah, mas eu tenho celulite. Ah, mas eu tenho estria. Ah, mas eu não tenho silicone. Ah, mas eu não fiz lipo HD, né? Que é o que tá na moda agora. Mas você não foca no quilo emagrecido. Então, isso aqui, gente, faz o quê? Você se auto-sabotar, né? Outro ponto é o quê? O sentimento de inferioridade e comparações. Eu falo muito de comparações aqui, porque eu passei muito por isso, né? Eu me comparava o tempo inteiro. E eu vi o quanto isso foi negativo para mim. Então, ter o sentimento de inferioridade e se comparar o tempo todo faz com que você tenha o quê? Menos autoestima, menos confiança, né? E não chegue aí nem no seu emagrecimento e nem na sua autoestima, porque, gente, o conteúdo que eu entrego para vocês, ele não é só para pessoa que tá com excesso de peso. Ele é para pessoa que também é magrinha, mas que não tem autoestima. Ele é para quem quer ter o quê? Uma alimentação saudável. Ele é para pessoa que quer parar de ficar sofrendo, comendo sempre com culpa. Seja você magra ou não, né? A gente não lida com a autossabotagem só para quem tá com excesso de peso. Quem tá magrinha também tá se auto-sabotando, não tá comendo saudável, não treina. Então, gente, comer saudável, ter energia, ter autoestima, treinar, ter uma vida ativa, né? Ter um estilo de vida saudável, ele é pra pessoa que tá gordinha ou magrinha. Não importa, né? Mas, claro,
o foco do programa é para quem quer o quê? Emagrecer de vez comendo sem culpa, né? Pra gente lidar mais com essa compulsão alimentar, né? Pra gente lidar mais com quem de fato tá precisando emagrecer, às vezes por estética, mas também por saúde, né? A saúde é muito importante. E aí você ficar se sentindo inferior e se comparando não vai te ajudar. Você vai continuar se auto-sabotando. Outro ponto, ter medo de falhar. Por que a gente sofre tanto quando fazemos dietas? Porque a gente já faz dieta com medo de falhar. Porque se você já fez dieta uma vez e voltou a engordar, você alimentou o quê? O sentimento do fracasso, o sentimento de se sentir inferior, de não conseguir. Por quê? Porque você falhou, você vai lidando muito com sentimento e com medo de falhar novamente. E aí você fica nesse ciclo do efeito sanfona e da desistência e alimenta cada vez mais o medo de falhar. E quando você alimenta o medo de falhar, o que acontece? Você falha. Você está alimentando o sentimento de falhar novamente. Então, agora eu quero te ajudar. Como condicionar o poder da sua mente por 90 dias e construir de fato os seus hábitos e emagrecer de vez comendo sem culpa. Você vai começar, gente, a parar com a autossabotagem. E aí, para você parar com essa autossabotagem, eu vou te dar os mecanismos, o caminho que você vai seguir a partir de agora. Então, eu convido você a anotar, porque isso aqui, gente, aplicado diariamente, vai fazer com que você emagreça de vez comendo sem culpa. Vai acelerar o seu processo, vai ajudar no seu processo. Por quê? Porque vai ficar mais simples. E tudo que é simples é mais fácil da gente seguir. Então, a primeira coisa que você vai fazer é reconhecer o que está... Como que é? Reconhecer o que está te auto-sabotando. Você tem que pensar, o que me leva à autossabotagem? É me comparar? É querer o perfeito? É querer um padrão de beleza? O que me leva à sabotagem, à autossabotagem? É alimentar sentimentos negativos? É alimentar a minha compulsão? É não fazer um ambiente? Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei que se eu tiver oferta de doce o tempo todo na minha casa, eu vou comer. Então, se isso faz com que eu me saboto, o que eu faço, gente? Eu faço a ação de não ter doce em casa. Então, você tem que ver o que tá te auto-sabotando. A primeira coisa. O segundo passo é o quê? Traçar metas e estratégias. Metas alcançáveis, tá? Não é aquela meta extraordinária, não. 20 quilos em um mês, 30 quilos em um mês. Tudo vai depender do tamanho do seu excesso de peso, do quanto você vai se doar para aquilo, do quanto vai ser saudável esse processo para sua mente e para o seu corpo. Então, colocar metas alcançáveis. Presta atenção, gente. Coloque metas alcançáveis. Não é sair do 8 e ir para o 80 na alimentação. Ah, se eu tomo refrigerante, excessos industrializados, comece tirando, né? Um de cada vez da sua compra. Foi assim que eu fiz, por isso que eu consegui. Eu não fui lá e decidi, pronto, pá, não vou comer mais nada e acabou. Não. Eu tirei o refrigerante, depois eu tirei o excesso de bebida alcoólica, depois eu tirei o açúcar, o óleo e fui tirando o enlatado, o embutido. Quando eu fui vendo, a minha compra é basicamente no açougue, na feira, na parte de hortifruti, nos grãos.
E aí você começa a selecionar isso naturalmente, de forma tranquila. Mas por quê? Porque eu coloquei metas e estratégias. Primeira estratégia que eu já acabei de falar aqui para vocês, não ter em casa. É uma estratégia porque eu já me conheço. Eu amo doce, doce é viciante. Então eu gosto de quê? De ter a minha estratégia de quê? De não ter em casa. Então coloque essas estratégias para ser o quê? Gatilhos positivos para você. Não coloca o quê? Uma geladeira cheia de doce que você vai ter sempre o gatilho ali, ó, de comer compulsivamente. Paula mandou para mim. Eu aqui pensando em auto me sabotar e comer um pedaço de bolo sábado, que acabei de fazer meu café da manhã saudável. Paula, tem que analisar o seguinte: o momento de se permitir e se você está se permitindo em excesso, né? Por exemplo, você fez um bolo. Nossa, é tão prazeroso cozinhar para a família. E eu penso que você pode se permitir comer um pedaço de bolo final de semana, sabe? Ou hoje mesmo que você fez o bolo. Mas tem que saber a frequência. Liga o alerta aí. Qual a frequência que eu venho fazendo o bolo? Toda semana? Então, se toda semana, talvez essa semana eu possa passar sem esse bolo, né? Essa estratégia, gente, tem que vir também com autopercepção. Por isso que eu comecei a live falando da importância do autoconhecimento, da percepção. Isso faz toda a diferença no processo, tá? O terceiro ponto é o quê? Acreditar em você. Acredite mais no seu potencial, no quanto você pode transformar a realidade que você vem vivendo hoje. Eu acreditei muito em mim. Por quê? Quando eu fazia essa busca, eu morava numa kitnet, eu não tinha muitas condições, eu não tinha como fazer cardápios caros. E tudo isso vai influenciando de forma muito direta no seu processo. Então, você tem que acreditar em você, no seu potencial. Por que que quando eu treino com percepção no meu músculo que eu estou trabalhando? Porque eu sei o poder que a minha mente tem. E quando eu treino condicionando esse pensamento para aquele músculo, colocando atenção naquele músculo, ele se desenvolve mais. Eu consigo trabalhar mais. Por quê? Porque eu tô tendo o quê? Atenção, tô acreditando em mim. Então você pode acreditar em você colocando tudo isso em prática, traçando metas alcançáveis, estratégias, tirando as comparações e, de fato, sabendo da sua capacidade, que você sim é capaz de conseguir emagrecer comendo sem culpa, mas emagrecer de vez. Que você pode sair desse efeito sanfona que você vem vivendo aí há anos. O quarto ponto é o que, gente? Focar no que dá certo e ser grata. Eu vejo constantemente as pessoas lindas, maravilhosas, mas que não são gratas. Não são gratas à beleza que tem, às condições que tem, à vida que tem, à família que tem, ao relacionamento que tem. E aí começa o quê? Achar tudo negativo e vai alimentando o que? A autossabotagem. Então, eu exercito diariamente a minha gratidão. Não tô falando que eu sou a pessoa mais positiva do universo, não. Mas você pode ser positiva também. E ser grata, grata pela saúde, grata pela sua beleza, grata pelo seu corpo, grata pela sua família, o seu relacionamento, os seus pais. Alimentar mais essa gratidão vai te fazer parar de se auto-sabotar o tempo inteiro, né? Outro ponto, gente, é o quê? Viver sem se sentir inferior. Às vezes você se sente inferior porque você não ganha tão bem igual a sua amiga.
Mas será que a vida dela é perfeita? Às vezes a gente se sente inferior porque não anda cheia de joias num carrão, ou porque não tem aqui 1000 pessoas assistindo a minha live. Será que eu tenho que me sentir inferior por causa disso? Ou se eu tenho que pegar isso e saber que faz parte da construção da minha marca. E que isso aqui hoje é um trabalho. Eu não abro uma live focada só em bater papo, chamar atenção. Eu abro uma live sabendo que eu estou construindo conteúdo de valor para fazer a distribuição aqui para minha audiência, que eu vou fazer lá no tráfego pago e vai vir outras pessoas. Então, existe toda uma inteligência por trás de uma live. Mas se eu ficar me sentindo inferior, sabe o que vai acontecer? Eu vou parar de fazer live, porque, nossa, dá 10, 15 pessoas, uma pessoa. E aí, eu vou ficar me auto-sabotando por causa disso? Porque se daqui 5 anos a minha marca estiver grande, eu tenho certeza que ninguém vai lembrar desse momento de construção. Então, gente, se sentir inferior não é o caminho. Se sentir inferior vai te fazer o quê? Se auto-sabotar e deixar de construir o seu emagrecimento. Por quê? Porque eu nunca vou ter a bunda de fulano, a perna de ciclano, a barriga de beltrano. Então, por causa disso, você não vai começar. Porque se você começar hoje, eu tenho certeza que daqui 5 anos, a sua realidade vai ser outra. Você vai envelhecer jovem, você vai deixar de tomar alguns remédios, você vai se manter ativa, vai ter saúde para brincar com os netos, vai ter um bom relacionamento com seu marido, né? Não vai ter vergonha de fazer sexo. Vai ter até energia para fazer sexo, né? Porque às vezes você não se cuida. Gente, acaba a energia assim pra tudo, né? Você vai deixando de sair, de conviver, de namorar. E as coisas vão ficando o quê? Estacionadas. Por quê? Porque hoje você tá se sentindo inferior, mas você se sente inferior porque você fica se comparando com o perfeito o tempo todo. Você não pensa na construção. Então, eu quero que você pense no quê? Na sua construção. Na construção do seu emagrecimento, nesse processo de 90 dias, de criar o hábito de forma que deixe de ser esforço para o seu cérebro. E o último ponto é o quê? Aprender com as falhas. Se eu não tivesse aprendido com todas as dietas que eu fiz e todas as falhas, eu não tinha aprendido o que dá certo para mim, para o meu organismo, para minha realidade, para minha mente, para minha forma física. Então, aprenda com as suas falhas. O que eu posso tirar de positivo dessa minha falha aqui, do que deu errado? O que realmente deu certo? E se eu mudar isso aqui, pode dar certo para mim? Talvez a gente não analisa. E aí entra de novo aqui, ó, o autoconhecimento. Então, para você ver o quanto o autoconhecimento e o poder de percepção é importante na construção sua do emagrecimento profissional, gente, em todas as áreas da nossa vida. Autoconhecimento e percepção é muito importante. Então, essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigada por você que passou aqui, por você que comentou. Fico muito grata. E eu aguardo vocês na terça-feira da semana que vem. Lembrando que as lives acontecem às terças e quintas-feiras, às 9 horas. E para você que quer começar a comer sem culpa, eu tenho um livro de 90 receitas chaves para você se virar na cozinha sem ser uma cozinha equipada. Tem receita de micro-ondas, de liquidificador, de panela elétrica, de forno. Um monte de receitas variadas aí para você começar a emagrecer de vez comendo sem culpa, tá? O link tá na minha bio. Muito obrigada e eu aguardo vocês semana que vem.
Tenha um dia muito abençoado. Obrigada, Juliano. Cheirinho para vocês.